Olá, sou Edilene Mara, professora regente da Sala de Leitura do município de Barra Mansa. Este ano é a nossa 5ª edição do Leiturar, com o tema Leiturar da Minha Janela. Fui convidada para fazer parte da Sala de Autores e conduzirei as entrevistas com os nossos autores do Leiturar 2021. Quer conferir? Vem comigo! Recebemos como nosso primeiro entrevistado na Sala de Autores Leiturar 2021 o professor da Rede Municipal de Ensino de Barra Mansa, doutorando do ensino de ciências e escritor, que em 2020 recebeu o prêmio de professor de ciências da FESB, Federação de Sociedade de Biologia Experimental, e nesse ano acaba de receber o prêmio de destaque de educação EducaWiki 2021. Diante de tantas possibilidades, hoje colocaremos em nossa janela, para um bate-papo especial, o professor Lucas Pérez, escritor e autor do livro Lavoisier na Sala de Aula. Vem com a gente! Lucas, é um prazer tê-lo conosco. Obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra, Edilene, é uma honra estar aqui, é uma honra ser entrevistado por você, pessoa que eu admiro tanto. Eu imagino. Então vamos lá. Professor Lucas, qual foi sua maior inspiração para, além de um grande estudioso e pesquisador do ensino de ciências, decidir tornar-se um escritor? A minha maior necessidade foi melhorar minha sala de aula. Eu precisava que os meus alunos compreendessem o real trabalho do cientista, porque muitas vezes a gente acha que o cientista não erra. Então eu precisei escrever um livro para contar uma história e auxiliar o professor em sala de aula para sempre mostrar como que o cientista é um ser humano, como que a ciência se constrói coletivamente. E essa sua visão faz com que os nossos alunos tenham vontade de ser cientistas, não é verdade? Sim, porque se a gente for pensar, a ciência é muito europeia, a ciência está distante. Lavoisier, por exemplo, é francês, Lavoisier, por exemplo, era rico. Então a gente precisa trazer um pouco a humanidade nos cientistas para que o aluno se enxergue nele. O aluno ele precisa começar a compreender que esse cientista passou por certos processos, passou por certos amadurecimentos que está acontecendo com ele ali na escola, na cadeira da sala de aula. Tudo isso vem acontecendo e grandes descobertas podem acontecer. Você já acabou dizendo um pouquinho da nossa segunda pergunta, porque o seu livro tem como título Lavoisier na Sala de Aula. Fale um pouquinho para nós sobre esse título, quem foi Lavoisier e qual a importância desse livro para os nossos alunos. Se você for pensar, Edilene, uma das grandes questões que existem quando a gente ensina química, e Lavoisier é o principal cientista que fala de química, é que o Lavoisier ele estabelece uma lei. E lei é aquela lei chamada lei da conservação das massas. Ele diz assim, o que está antes é igual ao que está depois. As pessoas meio que colocam uma frase, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e remetem isso ao Lavoisier. A grande questão é que nada surge do nada, tudo é dentro de uma reação química. E aí quando a gente coloca o Lavoisier dentro da sala de aula, tem um objetivo. O objetivo principal é o seguinte: a lei, ela não precisa ser provada em sala de aula. A lei, ela precisa ser experimentada em sala de aula. Então a gente propõe recursos, propõe meios para que a lei tenha uma reflexão dela. E assim o aluno ele consegue enxergar melhor os mecanismos de uma reação química, por exemplo, além da vida do cientista. É muito necessário a gente refletir sobre a vida do cientista, sobre o quanto o cientista erra e acerta, quanto o cientista ele pode, vamos dizer assim, colocar tudo a perder por uma questão ética. Por exemplo, o Lavoisier, eu só vou citar isso, o Lavoisier ele chamou um cientista inglês para conversar e depois usou o que o cientista inglês estudou e não deu os créditos a ele. O cientista inglês ficou muito chateado, muito rancoroso, e
isso fez com que as ideias de Lavoisier não adentrassem a Inglaterra e a Alemanha. Por quê? Eram cientistas fortes. Isso mostra o quê? A ciência coletiva. Entendi. Então vamos lá. A ilustração é uma etapa muito importante no processo de produção de um livro. A capa de um livro é, na verdade, um convite ao leitor para descobrir o que há de bom naquela obra. Quem ilustrou o seu livro? Como foi essa etapa do seu processo de criação, Lucas? Essa pergunta é ótima e me lembra, assim, um momento que eu tive dentro da minha sala de aula como professor. Eu tinha um aluno no 7º ano do ensino fundamental, na rede municipal, de Barra Mansa, que ele não falava. Ele não queria falar, ele não falava em sala de aula. E ele vinha com vários processos de reprovação escolar. O aluno, ele seguidamente estava sendo reprovado. Por quê? Porque ele não se interessava, ele só desenhava. O aluno, ele só queria saber de desenhar. E mediante esse processo, eu me coloquei diante de um desafio. Eu vou avaliar ciências para esse aluno com desenho. Então, ele ia desenhar para mim, e eu tinha que pegar o conteúdo do desenho. E aí, eu pedi para ele, depois no fim do ano, que era o ano do meu mestrado, que fizesse a capa do meu livro. E ele fez a capa do meu livro. Por quê? Porque ele desenhava bem? Não, porque ele foi um desafio para minha carreira. Porque ele foi um desafio para mim. Porque eu tive que sair daquela prova escrita e começar a enxergar o conteúdo dentro do desenho dele. E ele desenhava muito bem. E olha que via de mão dupla. Um desafio para você e um crescimento para o aluno. Sim. Com toda certeza. Sabemos que você já fez um trabalho em parceria com a sala de leitura, com o livro Isaac no Mundo das Partículas, de Érica Takimoto. Conte para nós um pouquinho desse trabalho. Foi muito gratificante, porque eu sempre vinha observando os trabalhos no leiturado. E o leiturado de 2019 me fez ter vontade de ter algo de ciências no próximo leiturado. Eu queria que fosse representado algo de ciências no leiturado. Por quê? Ciência, ela é feita com imaginação e criatividade. E a leitura também. Então, eu queria agregar de alguma forma ao evento e também queria ser agregado pelo evento. Porque é nítido dentro das professoras de sala de leitura, é nítido no trabalho o crescimento que é feito com o processo de ler que os alunos têm. Então, eu sempre quis me colocar, vamos dizer assim, a minha colher nesse meio. Eu queria aprender um pouco. E aí eu fiz uma parceria excelente com a Edilene, que me ensinou muito, me ensinou demais. Eu gosto sempre de dizer que assim, hoje eu estou no doutorado. E apesar de eu estar no doutorado, hoje eu tenho noção de que a única coisa que eu quero é aprender mais e mais. E foi uma experiência que eu tive lá no Nono Reis com a Edilene, que foi assim, extremamente gratificante. Gratificante no sentido, eu como professor dos anos finais não imaginava aonde o Isaac no Mundo das Partículas podia chegar. Érica Takimoto ficou sabendo e a gente pode dizer que foi um trabalho feito dentro da nossa rede municipal, por uma professora da rede municipal, que com certeza absoluta fez com que a Érica se surpreendesse com os resultados. Porque foi um resultado que foi além do processo de leitura, foi além do processo de escrita, atingiu a autoestima de aluno. Sim. Deu a noção do ser mais para o aluno, e isso é muito poderoso. Sempre. Lavoisier, na sala de aula, Lucas, apresenta um perfil didático e pedagógico, correto? Explique para os professores como ele pode ganhar vida na sala de aula. A grande questão maior que a gente pensa é o seguinte: o ensino de ciências, geralmente, ele é baseado no experimento, na experimentação. A gente tem noção que ciência é só experimentar. Só que a experimentação, ela pode ficar vazia. Pode ser só um show de ciências, onde o aluno só chega e faz oh! Só que a gente precisa aprender um pouco mais do que isso. A gente precisa ter um pouco mais de noção, vamos dizer assim, de como que acontece a construção do conhecimento científico. Por exemplo, pandemia. Todo mundo ficou ansioso com o produto da ciência, a vacina. Só que a ciência estava no processo. Existia um processo de construção do conhecimento da vacina. E a gente precisou acompanhar isso tudo. E quanto foi duro isso pra gente? Quantas fake news,
quantos disses-me disses aconteceram durante esse período. Então, Lavoisier na sala de aula ele ganha vida porque ele não se preocupa em produzir um resultado de um experimento. Lavoisier na sala de aula ele ganha vida porque ele se preocupa em colocar o processo de construção da ciência para o nosso aluno da educação básica. Despertar o nosso aluno para a ciência e para o conhecimento científico, é isso? Isso aí. Então, para finalizar, você deixa bem claro que a qualidade da aprendizagem depende de um bom trabalho realizado na base, ou seja, nos anos iniciais. Você pretende escrever um livro para as nossas crianças, nossos pequenos? Já estou escrevendo, né? Eu tenho, assim, eu já estou em processo de escrita, um livro que tem como título Cientistas para Crianças. Então, assim, não é um livro que vai apresentar para as crianças os cientistas, mas vai propor estratégias onde as crianças vão poder dizer o que elas pensam e o que elas querem de um cientista. Por quê? Porque é importante as crianças se posicionarem mediante da ciência. Não encarar a criança como futuro, mas a criança como presente que já se posiciona mediante as demandas da ciência atual, mediante as demandas da sociedade atual. Então o livro Cientista para as Crianças, ele está sendo construído de modo colaborativo com professores dos anos iniciais, de sala de aula. Ele vai abordar muito além de ciências. Então, dentro de uma estratégia didática, a gente vai ter momentos para matemática, vai ter momentos para o português, vai ter momentos para geografia, vai ter momentos para história, onde a professora vai poder expandir o horizonte. A interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade vai acontecer com foco na construção de conhecimento científico. Então, por exemplo, vai ter um onde a gente vai falar da relação que Isaac Newton tem com arco-íris, vai ter um outro do próprio Lavoisier, vai ter um outro de mulher na ciência que vai falar do banho-maria. A gente faz banho-maria em casa, mas isso foi uma cientista chegou e colocou muito mediante a essas questões do que seria o banho-maria, e a gente vai estudar todo esse processo. Então, assim, eu estou em processo de produção desse livro. Esse livro eu pretendo que seja maior do que o Lavoisier na sala de aula e mais amplo no sentido de abordar a polivalência que existe nos anos iniciais. Eu estou mergulhado desde 2019 no cotidiano dos anos iniciais para atender essa fase. E hoje eu pretendo me tornar um pesquisador a serviço das professoras dos anos iniciais. Então, hoje eu posso dizer que eu vou estar sempre em serviço das professoras polivalentes. E esses frutos virão em longo prazo, né, para os nossos alunos lá nos anos finais. Sim, com certeza. Quizá teremos aí grandes cientistas advindos dessa grande pesquisa aqui no município. Com certeza. Obrigada, Lucas, Muito pela obrigado. entrevista. Continue assistindo toda a programação do Leiturar e não esqueça de deixar um comentário aqui pra gente. O que você achou desse bate-papo? Até mais! Confira essa e as demais entrevistas em nossa playlist Leiturar 2021.